Vou ler o currículo do Johnny. Tô aqui. Atua há mais de 20 anos no mercado de comunicação e storytelling. É hoje considerado referência na arte e na técnica de criar e contar boas histórias. Seus negócios já atenderam mais de 1.000 empresas. Sócio e representante exclusivo no Brasil de Robert McKee. Guru, que ajudou mais de 60 roteiristas a ganharem o Oscar e ensinou a Pixar a criar roteiros. Sócio de Marcos Mion no Master Talks. Fundador da The Plot Company. Criador do método 4x4 para a produção de roteiros. Autor dos livros best-sellers Super Apresentações e do Super Histórias, que eu já li. Criador do mercado de apresentações no Brasil e sócio e cofundador da Soap. Aí, Johnny, muito bom ter você aqui com a gente. Legal. O mundo imobiliário é feito pelos corretores imobiliários que adoram contar histórias. Então, eu estou super ansioso com a sua palestra. Eu mesmo já tinha feito um curso uma vez de roteiros baseado na jornada do herói. Você sabe que os filmes aí filmes aí de Hollywood, muitos deles têm esse roteiro programado, né? E eu acho que você pode ajudar muito a gente, os corretores imobiliários que estão nos escutando, executivos, a mostrar como storytelling pode ajudar nos negócios e fazer você criar muito mais empatia, muito mais engajamento. Johnny, estou muito ansioso pela tua apresentação hoje. Bem-vindo ao palco do Conecta. Abraço. Valeu, querido. Obrigado, cara. Obrigado pela apresentação aí. Ei, vamos embora, galera. Vamos embora que tem 30 minutinhos aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, compartilhar a tela, descompartilhar, compartilhar, descompartilhar. Vai ser essa dinâmica, beleza? Tá tudo certo? Eu ouvi alguém falando, mano, tá tudo certo. Vamos lá. Moçada, muito além do storytelling, por quê? Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, storytelling. São duas coisas diferentes. Story é a ideia e o roteiro, telling é como você expressa isso. Outro dia eu vi no quadro de um cara que eu acho que era um dos donos do shopping em Guatemi e tal, estava escrito lá, não confie em quem não anota. Bom, tem um subtexto, que já é um princípio de storytelling por trás disso que eu falei. Tipo, anota as coisas aí, galera. Porque é pouco tempo, eu não vou transformar vocês, mas eu vou trazer boas ideias para vocês poderem colocar em prática e continuarem essa educação. Eu anotei 160 páginas num curso de 4 dias do Robert McKee, vocês vão ver aqui. Ele é o cara que ensinou a Pixar a criar roteiro, e eu virei representante dele no Brasil e virei discípulo dele, aprendi muita coisa. Ele é o Aristóteles dos mundos modernos, aqui, do tempo atual. Moçada, em 30 minutos eu quero que vocês saiam daqui conscientes do poder de uma boa história. De uma boa história bem contada. O que funciona e como funciona. Eu não estou aqui para trazer regra. A regra diz isso está certo, isso está errado. Eu estou aqui para trazer princípios. Um princípio que funciona muito mais na narrativa do que outros tipos de narrativa. Porque é uma coisa natural, que a gente já faz há muito tempo. Muita gente fala, storytelling é sobre criar personagenzinho, é conto de fadas, é jogar uns conflitozinhos aí e acabar com um final feliz. Não é nada disso. Primeiro que acabar com um final feliz, não é isso. O seu final tem que satisfazer a audiência. Não importa se ele é feliz ou trágico. O que importa é que o protagonista tenha aprendido alguma coisa e você também como audiência. E falar que storytelling é conto de fada, eu não vou nem responder aqui, porque, meu Deus do céu. Bom, para entender, criar e contar boas histórias, galera, a gente precisa entender, por isso que eu falei além, por isso que o título é Além do Storytelling, a dinâmica da vida. É sobre isso. E vocês já sabem qual é a dinâmica da vida, eu só vou trazer para a consciência agora. Uma história é um espelho da vida como ela é. Na realidade, por que ela é um espelho? Porque ela limita a vida. Ela traz elementos da vida para poder apresentar algo e você, audiência, se transformar. Na realidade, ela é melhor do que a vida, porque ela é a vida sem as partes chatas. Alfred Hitchcock falava isso. Um bom filme é a vida sem as partes chatas. E parte chata não é o negativo, não, tá? O negativo tem que estar lá. Aliás, é a alma da história. É a parte chata mesmo. Não dá para entrar em detalhe aqui, né? O storytelling sempre existiu. Né? A Bíblia não é um conjunto de bullet points. São várias mini-histórias. E vocês estão aqui hoje me assistindo porque vocês têm um problema. Algo foi sequestrado da vida de vocês. Eu vou mostrar um clipe agora da música The Logical Song, do Supertramp. Vocês devem conhecer. Existe uma mensagem, presta atenção, porque eu vou pôr só um trechinho e, na volta, eu venho com os insights dessa música. Vamos lá, vamos começar o compartilhamento aqui. Deixa eu fazer a coisa rápida para poder aproveitar o tempo.
Bora lá, galera. Vamos lá. Okay, this is for you. When I was young, it seemed that life was so wonderful. The miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible. Eita, nós, galera. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com os adultos? A gente se adultizou demais. Essa música mostra. A música também é um reflexo da vida como ela é. É uma história essa música, maravilhosa. Que a gente é criança, a gente tinha a magia da vida. E na medida que a gente vai crescendo, passando pela educação, que infelizmente a maioria delas está muito ruim, é para você tirar nota, decorar, e depois para você passar no vestibular, e depois para você conseguir emprego, não prepara para a vida. E a gente vai perdendo a curiosidade, vai perdendo a criatividade, vai atrofiando isso aqui, ó, o lado direito do cérebro, e o lado esquerdo, que é o lógico, eu tenho que ser como todo mundo quer que eu seja, eu tenho que me adaptar à cultura da empresa, pelo amor de Deus, dentro da caixinha não, sai da caixinha. Essa magia da vida, ela é ela que é a origem das boas histórias. Mas vocês provavelmente devem usar narrativas retóricas. Toda história é uma narrativa, mas nem toda narrativa é uma história. Você tem narrativa retórica, você tem sedução, tem coerção e tem história. Retórica é aquela chata, aquelas apresentações em PPT ou você achar que fatos e dados e números vão mover as pessoas. Não vão. A sedução é aquela coisa que a agência de publicidade adora fazer. Eles já estão se conscientizando. Mas, assim, o mundo é cor-de-rosa, é mesa de margarina, Fernanda Montenegro, lá, o tempo, a vida, a música do Forrest Gump, de repente, Itaú, feito para você. Eu estou criticando a comunicação, não a empresa. É porque a empresa tem algumas coisas lá de verdade que não são faladas. Então, é puramente sedução, porque você omite a verdade. Você só vai contar melhores histórias se você entender qual é o padrão por trás das boas histórias. Foi isso que eu fiz e isso que eu faço há 20 anos. Você vai ser uma pessoa mais interessante. Então, a gente está aqui hoje para desligar e ligar. Sabe, dá pau na cabeça, dá pau no computador, você aperta lá o botãozinho, desliga e liga, resetar a sua mente, para pensar em forma de história, pensar de uma forma historificada. E para fazer isso, galera, a primeira coisa é o seguinte, uma história não é sobre você. Vou controlar meu palavrão aqui, eu ia falar um palavrão já, mas eu não perguntei se podia, então... Dane-se, você é sobre a audiência. A audiência não quer saber do seu diferencial competitivo. Não fala isso. Isso é orgulho de ser eu mesmo. Já a pessoa chega aqui e fica falando de mim, os meus valores, meus diferenciais competitivos, então vocês vão sair correndo. A história é sobre quem é a audiência. Então, Johnny, tem que sempre contar a história da audiência? Não, você pode contar a sua história, da sua empresa e a sua pessoal, desde que os valores por trás dela sejam suficientemente fortes e voltados para a audiência para que ela se identifique. O cinema é uma das melhores formas da gente aprender sobre como criar e contar história. Não é só contar. Muita gente fala, Johnny vai falar sobre contar histórias. Não, contar é fim. Se eu não preparo antes tema e roteiro, o contar vai ficar comprometido. Depois de anos e anos indo para Hollywood fui treinado pelo Robert McKee, como eu falei, que é o Aristóteles dos dias de hoje. Eu quero trazer isso para vocês, quero trazer um pouquinho desse aprendizado que eu tive e que eu acho que pode ajudar muito todos vocês, não só corretores, e não só na venda, na vida. Toy Story. Quem aqui não assistiu Toy Story? Eu já vou responder para vocês, porque não dá para fazer essa interação. Ninguém. Quem aqui gostou de Toy Story? Eu vou responder para vocês. Todo mundo! Eu. Por quê? Porque você já foi criança e gosta de brinquedo? Não. Porque as animações são legais? Não. A gente se identifica com Toy Story. E com todos os filmes da Pixar, que cada dia mais são
aulas e não filmes. Para quem assistiu Soul, que é o último, ele é feito para adulto, pelas mensagens que ele passa. Mas vamos lá, Toy Story tem valores universais. O protagonista é o Woody. Ele é um brinquedo. Se você fosse ele, um brinquedo, o favorito do dono, que está escrito Andy lá, qual seria o seu principal medo? Essa é a primeira perguntinha que você tem que fazer antes de criar uma história. Qual é o principal risco que o protagonista sofre? Qual é o principal medo dele? Ele quer pertencer, em primeiro lugar. Ele quer ser o favorito e quer continuar sendo o favorito. E ele não quer ser abandonado. Galera, meu filho está com 16 anos de idade. Não que ele está me abandonando, mas que a gente cria filhos para depois devolver para o mundo. A gente empresta só. Isso dá uma sensaçãozinha de ser abandonado. Você não quer ser abandonado pela empresa, pelo cliente. Você quer ser o favorito. Só que é o seguinte, não dá para fazer isso. E no final da história, ele aprende que dá para ele ser amado sem precisar ser o único e o favorito. Tem espaço para todo mundo. Olha só, antes e depois, transformação, existe história. Tudo começa com definir um protagonista, e o conceito de protagonismo, muita gente fala assim, tem que protagonizar a sua vida, tal. Numa história, é aquele que mais se transforma, e mais transforma o mundo. Não existe histórias sobre números. Eu vou fazer uma apresentação de resultados, quando eu estou fazendo um briefing com alguém. Tá legal. Qual que é o objetivo? Apresentar resultados. Não, isso não é o objetivo. Para que você quer apresentar resultado? Para mostrar, para prestar contas, né? Tá. Para que você quer prestar contas? Porque o CEO e a diretoria eles precisam saber. Para que eles precisam saber? Para tomar decisões. Estamos chegando lá. Que decisões que eles precisam tomar? O que está pegando? O que está em risco aí? Putz, a concorrência está chegando, a gente nem sabe de onde vem aplicativo daqui para lá. E o futuro é incerto e é inseguro. Chegamos no tema da história. Isso é tema de história, e não a apresentação de resultados. Tem que estar na sua capa. Como lidamos com o presente para garantir o nosso lugar no futuro? Pum, a partir daí você escreve um roteiro. Aí sim. Isso vale para filmes, para apresentação, para campanha. A gente só vai aderir a alguma ideia quando a gente se identifica. E cada dia mais a briga pela atenção da audiência tá aí, cara. A internet perdeu o freio. Tem de tudo, não tem curadoria. A galera fica perdida. Então, quando você cria uma boa história bem contada, você vai conseguir chamar atenção. Muita gente fala, a audiência não tem tempo. Tem tempo para assistir La Casa de Papel, tem tempo para assistir Round Six. Então, se você usar entretenimento também na sua história, você vai conseguir prender atenção. Entretenimento não é só, não é comédia e humor. É você, quando você presta atenção em mim, você está entretido em mim. É o entretenimento que faz prestar atenção. E a história ensina algo. A história é sobre... Por que as grandes palestras, às vezes, que as empresas gastam rios de dinheiro, é muito legal ver uma celebridade falar, que joia, tal. 3 dias depois, pergunta para as pessoas que assistiram, qual é a história? O que você aprendeu? O que ficou? O que você implementou? Passou. Efeito passageiro. Passou efeito. Tem prazo de validade. A boa história é aquela que você lembra por muito tempo. Lembra e faz a diferença na sua vida. Você, seu produto, sua empresa, seu trabalho, é sobre tudo isso. E desde que você aprenda algo e consiga implementar, porque tem que ter ação. Se não tiver ação, para quê? Mudou só aqui na minha cabeça. E aí, na sua vida, o que aconteceu? Nada. Não faz sentido. Desmarca a reunião e vai tomar cerveja. Você está vendendo ideia. Eu estou aqui para levar uma ideia só para vocês. O Aristóteles fala, faça suas histórias sobre um assunto só. E o problema é que as pessoas, nas apresentações, querem mostrar tudo. As empresas querem aproveitar o PowerPoint e jogam anexo 1, anexo 2, conclusão. Bom, se tem conclusão é porque a sua história foi muito ruim, você precisa concluir. Mensagens principais que você quer deixar. Você vê num filme, no final, peraí, deixa eu resumir. Resumo. Não precisa de nada disso. Se você cria uma boa história, você não precisa resumir, não precisa concluir, não precisa nada. A audiência vai concluir e vai deduzir exatamente o que você quer que ela conclua. E, falando em ideia, no filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, Inception,
ele tem a ver com implementação de ideia, tal, não vou falar do filme agora, mas é um trecho específico, ele fala o seguinte: qual é o maior parasita do ser humano? Um vírus? Um verme intestinal? Uma bactéria? Não, nada disso. É uma ideia. É uma ideia que, quando ela está plenamente formada, quando ela está prontinha, e você coloca na cabeça de outra pessoa, ela vai crescer na cabeça de outra pessoa, e esta ideia, se realmente você consegue disseminar, ela cresce. Não só na cabeça da pessoa, mas no mundo. O poder das ideias. A ideia vem antes do roteiro, galera. Sobre o que eu vou falar. Aí depois é sobre quem eu vou falar. Aí depois é como eu vou falar. Parece fácil, né? Na realidade, se você entender esses princípios todos, pode ser fácil se você estudar muito. Não se você assistir a minha palestra e depois sair por aí falando, já estou pronto. Tá pronto, não. Galera, a boa história ensina. Isso é fato. A boa história é uma aula, mesmo sendo um filme, mesmo sendo um treinamento, mesmo sendo uma venda. Cada vez mais as empresas estão vendendo sem vender. É desvender. É o unmarketing. Você engaja a sua audiência com alguma história legal, com conteúdo, e no final ela fala, puta, caramba, que legal, aprendi sobre dicas de como cuidar da minha casa. Meu, esse cara é legal. Quando eu for comprar um apartamento, eu vou falar com ele. Eu chutei aqui qualquer coisa, tá? Um exemplo de aula dentro de um filme. Titanic. Eu pergunto, quem é o protagonista do Titanic? Muita gente às vezes fala, é o navio. Como navio, cara? Você tira as pessoas do navio, ele bate no iceberg, afunda, que emoção você vai sentir? Você vai sentir emoção no Cars, no Toy Story, no Procurando Nemo, porque são coisas e bichos que têm reações humanas. Então, se o navio fosse isso, tudo bem. Mas o protagonista é aquele que mais muda. Quem mais muda? Todo mundo fala, é o Jack. Só porque ele é um Leonardo DiCaprio? Não. O Jack é igual do começo ao fim. A Rose, ela começa numa família rica, ela não consegue ser ela mesma, ela não consegue ser autêntica, ela precisa aprender alguma coisa. É sobre isso a história. O Jack conhece ela. Pum, incidente incitante, primeiro conflito da história. A partir daí não vai ser fácil. E não foi. Mas, no final, ela aprendeu. O quê? Que a gente só é feliz se a gente é autêntico. Mesmo que, para isso, a gente tenha que viver na terceira, quarta, quinta classe, que foi o que aconteceu com ela. Ela se reinventou. Isso é uma boa história. Você olha para o ponto B e para o ponto A, tem uma grande transformação, mesmo que seja em 30 segundos. Vou ver se dá tempo aqui de apresentar um exemplo que tem uma transformação em 1 minuto, uma propaganda de 1 minuto. Nesse sentido, galera, toda boa história segue a mesma forma. Para que você se identifique, tem que ter valores universais. Valores universais é aquilo que nos torna iguais. Todo mundo sente raiva, todo mundo quer pertencer a alguma coisa, todo mundo chora no banheiro. E vai dizer que não? Aliás, chorar está na moda agora, falar de vulnerabilidade, né? Mostre suas vulnerabilidades. Chorar é uma tendência, mas, de verdade, não só chorar, mostrar aquilo que você tem vergonha, que está lá dentro. Quando perguntarem para você qual é o seu principal defeito na entrevista de emprego, não fale perfeccionismo, não fala isso. Começa a chorar e fala mesmo qual é o seu principal defeito. E depois diz que você está consciente disso. Eu vou pensar, uau, essa pessoa realmente tem consciência. E ela é tão humana quanto eu. Ela tem o lado sombrio da vida. Valores universais, personagem correndo riscos. Isso é sobre vida. A gente corre risco na vida também. Protagonista, que passa por diversos perrengues, porque as forças antagônicas, os problemas, tentam tirar o protagonista do caminho dele. E assim, a vida, quando foi divulgado para o mundo inteiro que chegou um vírus, 7 bilhões de pessoas receberam a notícia que iam ter que ficar em casa sem prazo de validade. Cada um reagiu de um jeito, a partir daí começa uma nova história. Estamos todos no mesmo barco? Não estamos todos no mesmo barco, a gente está todos no mesmo oceano. Tem barco que já afundou, tem barco que já saiu voando. Então, altos e baixos. Tem que ter altos e baixos em relação ao seu desejo. Você está se afastando, de repente você está indo em direção. Aí se afastou um pouquinho, não, mas você foi um pouco mais em direção e no final você alcançou? Pode ser que sim, pode ser que não. Desde que você... A audiência não quer saber se você alcançou ou não. Ela quer, no final, aprender e ser um final que surpreende a ela. Os eventos da história
tem que estar conectados numa relação de causa e efeito, assim como é a vida, cara. Eu faço uma coisa, eu falo, você reage, aí eu reajo em cima disso. Pum, corta, tira a parte chata, vai para a próxima. A boa história revela a verdade. Como deveria ser a vida. Esse é o grande problema, cara. No Lie to Me, o seriado, o protagonista lá, ele fala no começo assim, por pesquisa, que a gente conta 3 mentiras a cada 10 minutos de conversa, na média. E a primeira mentira é, e aí, tudo bem? Tudo bem. Não está tudo bem, a primeira mentira. Claro, né? A gente não vai explicar, senão a gente vai ser chato. Então, galera, entretenha primeiro e ensine depois. Entertain first, then educate. É isso que a audiência deseja. Ela vai te agradecer porque você vai entregar de bandeja uma experiência legal. Ah, mas isso é legal, Johnny, porque está nos filmes? E porque é legal colocar? Não, não é, porque a vida é exatamente assim. E não confundam conteúdo com história. Muita gente fala, eu tenho já conteúdo. O meu histórico. Seu histórico não é história. Histórico é histórico. É linha do tempo. Coisas que aconteceram. Agora, entre uma coisa que aconteceu e outra, o que você não está contando que tem um... Por que eu vendi uma empresa que estava indo bem de apresentações 10 anos, meu filho, para montar a Plot, que hoje eu tenho a Plot, e começar do zero em storytelling? Porque eu quis reposicionar, meus sócios não quiseram, tudo bem, não existe certo ou errado, só que eu não falei uma coisa. Era meu filho, eu vendi e montei a Plot do zero. Ah, legal. Você vai se funcionar na história? Não, não vai. Agora, se eu abrir isso aqui e contar o que aconteceu exatamente para que a gente discutisse e chegasse num dilema onde, numa mesa, a gente teve que decidir quem é que sai, porque os dois não iam poder continuar se relacionando, aí você começa a prestar atenção. Porque a gente vive mini historinhas. A grande história que a gente tem é quando a gente nasce e quando a gente morre. E a grande pergunta que a gente se faz o tempo todo é como eu devo viver minha vida? Pensa nisso. E não existe manual de instruções, porque a gente não nasce com ele. Como eu devo viver minha vida na empresa? Como eu devo viver minha vida pós-vírus? Como eu devo viver minha vida depois que veio a notícia da... Como eu devo viver minha vida agora, depois da palestra do Johnny? É essa perguntinha. E a resposta, galera, é difícil. Ela é bem difícil. E eu vou passar mais um vídeo agora para vocês, para mostrar um vídeo de um filme, que é uma mini história. Presta atenção, tem o ato 1, está tudo bem, ambientando, surge um conflitinho, esse conflito piora, e no final tem um desfecho, ato 3. Numa grande história que vocês conhecem, tem essa mini história. Vamos lá? E eu quero mostrar não só pela estrutura, mas pela mensagem, pelo conteúdo que está saindo da boca desse cara, e vocês vão ver, porque a vida é assim, e essa é a alma de uma boa história. Vamos lá. Compartilhar. So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rob, I made some connections. I could make some money on this, endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rob. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is going to be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. Oh, what, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only going to end up bad for you, and it's going to end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that people are making you out to be a joke and that I'm going to be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege.
then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Galera, eu poderia ficar uma hora falando sobre essa cena. É o seguinte, cara, o mundo não é um mar de rosas. A gente cresce, achando que a gente vai fazer as coisas, o papel vai aceitar tudo e legal, o business plan, eu vou vender para o investidor, ele vai acreditar em tudo e no primeiro ano a gente vai faturar 10 milhões e a gente acaba faturando 100 mil. Ah, somos ruins? Não, não. Amir Klint fala, planejamento é um guia. Ele saiu da África e foi para o Brasil. O mais importante que ele fala é, eu planejei porque eu estudei tudo que podia dar errado. E ele colocou várias metas no meio do caminho. E não bateu nenhuma delas. Mas ele planejou e estudou tudo que podia dar errado. Por isso que, às vezes, ele fazia uma derrota, e derrota não é perder. É uma rota diferente, porque se você continuar, você vai se ferrar. E ele conseguiu chegar nos 101 dias, que é num barquinho a remo remando, cara, sozinho. Enfim, vocês entenderam a mensagem, tem várias mensagens nessa cena, e além da estrutura que eu falei para vocês, que no final é feliz? Não, é irônico, porque tá forte o final. Acaba com a música bonitinha e tal, mas é forte. Esse trechinho ajuda a gente a entender uma parte da vida. Por isso que eu falo, como viver a nossa vida. A melhor maneira da gente explicar, da gente fazer as pessoas entenderem como viver a nossa vida e a gente mesmo, é através de boas histórias. Você quer que a sua filha obedeça a mamãe? Conta a história do Chapeuzinho Vermelho. E, de preferência, quando ela for grandinha, porque o Chapeuzinho Vermelho ela vai deduzir. Você não vai falar, obedece a mamãe. Quando você tem que explicar, é ruim, não tem história. Quando você fala algo, conta uma história e a pessoa conclui por conta própria, aí sim. E, de preferência, conta a história do Chapeuzinho Vermelho com a história real, que não tem caçador nenhum, o lobo mau vai lá e acaba com as duas. É assim, essa é a vida. Mas quiseram deixar mais cor-de-rosa o final. Galera, o Robert McKee, que eu falei para vocês, ele veio aqui para a Plot, para minha empresa, e a gente fez uma reunião com CEOs, e ele falou, tem 2 videozinhos que eu vou passar rápido dele aqui, para vocês ouvirem do cara que ensinou a Pixar a contar a história, o cara que já treinou mais de 60 roteiristas que ganharam o Oscar. Seu livro é o Story. Legal, compra o meu primeiro, tá? Super Histórias. Depois você compra o dele. Eu vou mostrar para vocês qual é a alma da boa história. Se não tiver isso que ele está falando aqui, galera, esquece. Não vai ter uma história verdadeira, não vai ter uma boa história. Eu vou compartilhar aqui. Espera aí. Vamos lá. Pronto. Presta atenção em cada palavra.
energy of story comes from the negative side of life, not the positive side of life. And I know in business, there's a disease that I call negaphobia, the fear of all things negative. It's always got to be positive. It's got to be the best. It's got to be the biggest. It's got to have a smile on its face. It's all got to be positive, 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 right? And that, thinking from that point of view, everything's got to be positive, everything's got to be up, creates the most boring, flat, bland storytelling possible, okay? It's just trivial. The more powerful the forces of antagonism that are keeping the core character from getting what the character wants, the more powerful these forces are, in reaction to these forces, your company, your hero, your character has to rise to the occasion and become a brilliantly realized character. The more powerful the forces of the negative forces, the more brilliantly the positive forces must become. Vamos lá, mais um. É isso aí, galera. É isso que acontece com a gente. The violation of expectation is the heart and soul of a story. You take an action into the world with an expectation. If I do this, the world will react in this cooperative, helpful way, right? And that will move me toward what I want. But then the world reacts, it violates your expectation. The world does not react the way you expect. It reacts more powerfully, it reacts differently, and now you gotta get smart. And you gotta have courage, and you gotta work around or through that obstacle and come up with another action, once again based on expectation, and once again that expectation is going to be violated. And that constant violation of expectation causes you to come to life and just find deep resources in yourself, in your team, and reacting and acting and improvising and based upon real knowledge, not just hope. Muito legal, Johnny. Obrigado. A gente tá... Não, só para fechar aqui rapidinho. Pode ser? Nossa, meu! Já foi meu tempo, cara? Começou mais tarde. São 3 minutos aqui, porque tá tão legal que eu deixei aqui a autorização para fazer passar um pouquinho mais. Preciso dar um tchau para a galera, né? Com certeza, galera, por isso que eu tô aqui. Basicamente é isso, cara. O conceito de uma boa história. Aí é um conceito técnico, tá? É uma progressão dinâmica de eventos direcionados pelo conflito que levam a uma mudança significativa na vida do protagonista. Pum, tá tudo aí, tá tudo amarrado. Eu espero que vocês criem boas histórias, porque o objetivo de todas elas é o mesmo, que você seja lembrado. No filme Viva tem uma mensagem. A gente morre 2 vezes. Uma quando a gente para de respirar e a outra quando a gente é esquecido, quando as pessoas não lembram mais da gente. Então façam as pessoas lembrarem de vocês através das histórias. Valeu. Johnny, muito obrigado, foi incrível. Eu tô com a minha fichinha lá toda preenchida, como você falou no começo, anotado, tá? Você falou sobre isso. Beleza. Eu recomendo aqui, todo mundo que está assistindo a apresentação, antes de encerrar, ela vai ficar disponível algum tempo no Connect Academy, toda vez que tiver uma apresentação importante, reveja a apresentação para ver os insights que o Johnny passou, vejam os vídeos que ele passou, eu tenho certeza que vai ser super bacana para você melhorar e ser lembrado, né? Lembrando que o corretor tem que sempre ser lembrado pelo cliente. Invente boas histórias, adorei, Johnny. Ano que vem, presencial aqui no Conecta. Obrigado. Abraço. Querido. Valeu, abraço.